Olá pessoal, tudo certo com vocês? Vamos continuar nossos estudos de termoquímica? Bora lá! Então pessoal, conforme a gente veio estudando, hoje a gente vai conversar então sobre entalpia e tipos de entalpia, tá? Ao longo dos vídeos a gente vai ver esses tópicos aí que a gente organizou então conforme o edital, por exemplo, do SpaceX que eu peguei para vocês aí. Retomando o último vídeo, galera, eu pedi para vocês comentarem então qual era a classificação dessas reações químicas e se era reação endotérmica ou exotérmica. Então vamos passar o gabarito agora para vocês. Qual é o tipo de reação química? As duas são muito parecidas em relação a estruturas, né? Partindo de substâncias simples, formando substâncias compostas. Essa classificação dessas reações se chama, então, o perfil de reação de formação. Então, reação de formação ou reação de síntese. Esse é o tipo de reação que nós estamos vendo aqui. Muitas vezes a gente precisa ter esse domínio. Em algumas provas de vestibulares, concursos, a gente precisa até montar essas reações. Ela não vem pronta. Para te formar a reação aqui, ó, ela te dá somente a substância final que ela quer. Por exemplo, aqui o ácido iodrídrico, e aí tu tem que saber quais são as substâncias simples que dão origem à formação da substância composta. No mesmo caso da molécula de água. Também é uma reação de formação, reação de síntese, e que parte então da substância simples, H2 e O2, para formar a molécula de água. Nós vamos estudar isso na sequência desse vídeo. Pessoal, o ΔH positivo é o tipo de reação química endotérmico. Então aqui, sempre que é positivo, o ΔH é endotérmico. Se é negativo, exotérmico. Então aqui o gabarito é exotérmico. Bora lá continuar nossos estudos? Vamos lá, pessoal. Entalpia padrão. A entalpia padrão de qualquer substância simples, na sua forma mais estável em condições padrão de 25 graus Celsius e 1 atm, é zero. Então aqui, o hidrogênio, pessoal, H2, vai ser então a entalpia padrão igual a zero. Vamos lá. O gás oxigênio, a entalpia padrão é zero. Portanto, toda substância simples, né, é igual a zero. Claro que a gente tem, algumas substâncias que têm a sua variedade alotrópica. Nesse caso, por exemplo, o A2, nós temos o A3. Aí vai ser diferente de zero. No caso do grafite, nós temos várias outras variedades aqui do carbono. Por exemplo, o carbono diamante é diferente de zero. Tá? Então, aquele então, mais estável, a sua fórmula mais estável é igual a zero. As questões costumam, então, quando é igual a zero, ela não representa para nós nas tabelas. Vocês vão ver que muitas questões têm tabela, trazem os valores das substâncias, e quando a substância é simples e zero, a questão não traz para nós ali. A gente tem que deduzir essa regra geral, teórica, que diz que a entalpia padrão de substância simples é igual a zero. E a gente vai ter que usar lá na hora de fazer o cálculo. É importantíssimo. E aí nós temos a entalpia padrão de combustão, que a gente vai ver, e de formação. O que é a padrão de combustão? É a variação da entalpia, o ΔH, envolvida na combustão de um mol de determinada substância. Vamos pegar, por exemplo, o CH4 aqui para mostrar para vocês. Alguns vestibulares vai pedir para a gente montar. Outros vestibulares, Enem, podem trazer pronta essa equação para nós. Então, o que é uma reação de combustão completa, para quem não se lembra? É o meu combustível, nesse caso o CH4, o metano, mais o meu comburente, que vai ser o gás oxigênio, vai formar CO2 e água. A questão me trouxe o ΔH aqui no final vai ser igual a menos 890,4 kJ por mol. Depois que eu faço isso aqui, pessoal, eu preciso balancear. Tá? Tem que cuidar para ver se está balanceada essa equação. Outro detalhe, sempre que a reação é completa, combustão completa, quando a gente estuda aí nos nossos encontros, é a formação de CO2 e água. O comburente é sempre O2 nessa situação. Então, é uma regra. Então, fica fácil da gente lembrar, né, nas questões de entalpia padrão de combustão. Lembre-se, ó, aqui eu coloquei 1, porque é 1 mol. Então, se a questão de trazer 2 mols, tanto cuida na hora de fazer o cálculo, você está te pedindo entalpia padrão de combustão. Como eu tenho um carbono só aqui no início, aqui também tem um carbono. Então, aqui vai ser um balanceamento químico. Depois a gente vai ter outros vídeos com calma, a gente vai trabalhar tranquilamente o balanceamento químico. Aqui, de forma rápida, vou ver se está tudo certo no balanceamento. Aqui eu tenho 4 hidrogênios e ao final eu também tenho que ter a mesma quantidade de hidrogênios. Esse equilíbrio do balanceamento químico é necessário. Como eu não tenho 4 aqui no final, eu preciso colocar um coeficiente multiplicador que vai multiplicar a substância por esse coeficiente. Nesse caso, para me deixar certinho a quantidade de hidrogênio lá do início com o final, aqui eu preciso colocar no 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4. Então agora eu tenho 4 hidrogênios lá no início, 4 hidrogênios no final. Agora falta ver o balanceamento dos oxigênios. Aqui, ó, esse 1 multiplica tudo. Uma vezes o C, uma vezes o O. Então, uma vez o O, eu tenho 2 oxigênios, vezes 1, 2. Esse 2 multiplica tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Duas vezes a quantidade de oxigênio aqui, tem 1 ali, então 2 vezes 1 dá 2. Então, no primeiro eu tenho 2 e no segundo eu tenho 2 oxigênios. 2 mais 2, eu somo eles, eu tenho 4 oxigênios, então, ao final da reação. Aqui no início é necessário ter 4. E por enquanto só tem
1. Aqui na frente não aparece nada, é 1. 1 vezes 2, 2. Então, qual vai ser o número que multiplicado por 2 vai dar 4 no resultado final? Eu preciso adicionar um 2 aqui. O coeficiente vai ser 2. 2 vezes o 2 dá 4. Então aqui, pessoal, além de a gente retomar o que é entalpia padrão de combustão, a gente tem uma retomada aqui no balanceamento químico com uma introdução. Falei novamente. Teremos vídeos específicos sobre balanceamento químico, porque é necessário, se, dependendo da prova que vocês forem fazer, necessita montar a equação antes de começar o cálculo de termoquímica. Mas é como eu disse para vocês, a gente tem que ver as provas anteriores e ver qual é o perfil da prova, do que cobra, qual é a demanda que a gente vai ter que dominar para fazer essa prova, certo? Seguindo, pessoal, entalpia padrão de formação. A gente viu o que era de combustão, agora de formação. É a variação envolvida na reação de formação de um mol de moléculas de determinada substância. Vamos pegar o exemplo para entender essa definição aqui. Aqui, agora, nós vamos ter, ao final, um mol da molécula. Nesse caso do exemplo, é um mol de molécula de água em estado líquido. Vai ter ΔH igual a menos 68,3 kcal. Pessoal, nessa situação, para formar a molécula de água, tem duas substâncias simples que eu preciso. É o H2 mais o O2. Pronto, a soma do H2 mais o O2 vai formar a molécula de água. Agora a gente tem que ver o balanceamento químico. Aqui eu não vou mexer porque tem que formar uma molécula. Então, esse 1 vai ficar ali. Agora, o que eu preciso mexer, pessoal, e ver se está certinho o balanceamento, a quantidade tanto de oxigênio quanto de hidrogênio, é em relação ao inicial. Essas duas substâncias simples que vão dar a formação da substância composta no final. Então, formei uma substância composta no final. Aqui eu preciso ver se a quantidade de hidrogênio que eu tenho no final é 2. 1 vezes 2, 2. Então, no início tem que ter 2. Aqui tem, ó, já tem 2 hidrogênios. Então, aqui na frente não vai aparecer nada porque vai ser 1. 1 vezes 2, 2. Está balanceado o hidrogênio. Agora, vamos ver se está balanceado o oxigênio. O oxigênio, na formação da molécula de água, tem apenas uma. Porque 1, o multiplicador, o coeficiente 1 vezes o 1 que está aqui, ó, é 1. Aqui eu preciso ter um oxigênio. Para ter um oxigênio, pessoal, eu tenho que multiplicar por 1,5 o valor do oxigênio aqui, ó. Porque 1,5 vezes 2 dá 2 sobre 2, que é igual a 1. Certo, pessoal? Vai ficar em forma de fração ali na equação, tá? Eu sei que muita gente não gosta de fração, mas aí nesse caso, na representação, é o menor número possível para termos o balanceamento químico e formar uma molécula de água. A partir desses valores, pessoal, que a gente tem, então, das entalpia padrão de formação ou de combustão, a gente consegue, então, que são valores tabelados já, determinar a variação da entalpia de outras reações químicas. Então, as questões costumam dar esses valores para nós, para a gente calcular a variação da entalpia de outras reações químicas, que vai ser o tópico do nosso próximo encontro. No próximo vídeo, pessoal, então a ideia é, nós vemos a relação entre matéria e calor, cálculo de calores de reações, isso é um vídeo só para esse material, e outro vídeo para nós falarmos, então, da determinação da variação da entalpia, que nós vamos ver exemplos e treinar também as questões do vestibular para a gente ver como é que a gente está nessa situação aí. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.